Abra o seu livro Caderno 3, na matéria de Geografia. Em seguida, procure a página 4 e deixe nela, que nós vamos estudar da página 4 até a página 7. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre Brasil, diferentes povos e culturas, com o subtópico Popularidade étnica. Acompanhe comigo a leitura. O povo brasileiro é resultado da miscigenação e da influência de vários povos. Você sabe o que é miscigenação? Miscigenação quer dizer mistura de povos. Os primeiros e principais grupos étnicos que influenciaram na formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos do nosso território, os portugueses, que foram os colonizadores do nosso território, e os africanos, que foram os escravos trazidos pelos portugueses de maneira forçada para trabalhar nas lavouras e cana-de-açúcar. Porém, esses não foram os únicos grupos que emigraram para o Brasil com o passar do tempo. Também atracaram seus navios aqui os espanhóis, alemães, italianos, árabes e japoneses. Os espanhóis passaram a migrar para o Brasil principalmente a partir do século XIX, pela falta de emprego tanto no campo quanto na cidade em seu país de origem. A vinda ao território brasileiro representava a tentativa de encontrar oportunidades de trabalho e ter melhores condições de vida. Nessa mesma época, os alemães se dirigiam à região sul do nosso território, incentivados pelo governo brasileiro, assim como os outros povos europeus, para ocupar e viver nesse trecho do país em pequenas propriedades rurais com as suas famílias. O objetivo era ocupar essa parte pouco povoada e evitar a invasão por parte das outras nações. Entre os anos de 1860 e 1930, estima-se que aproximadamente 7 milhões de italianos chegaram ao Brasil, inicialmente para trabalhar nas lavouras de café da região sudeste, e posteriormente esses migrantes viriam também para ocupar postos de trabalho nas primeiras indústrias que surgiam. As guerras para a unificação da Itália e os grandes conflitos mundiais que atingiam a Europa foram os principais motivos que incentivaram a saída dessas famílias em busca das oportunidades oferecidas pelo território brasileiro. Os povos árabes, principalmente os sírios e libaneses de origem cristã, migraram em menor quantidade se comparando aos demais imigrantes, devido principalmente às perseguições religiosas. Entre os anos de 1871 e 1900, aproximadamente 5.400 pessoas se deslocaram ao nosso território, tendo como destino os estados de São Paulo e Minas Gerais, onde passaram a se dedicar às atividades comerciais, sobretudo o comércio popular nas ruas. Devido ao processo de modernização pelo qual o Japão passava, a partir de 1868, muitas famílias vieram ao Brasil depois de perderem seus empregos e suas terras. A maioria se fixou ao longo dos estados de São Paulo e Santa Catarina, dedicando-se tanto ao comércio como à agricultura. Cada um desses povos contribuiu para a diversidade étnica e cultural brasileira, seja pela forma como suas tradições e hábitos foram mantidos e conservados, seja pelo jeito como se adaptaram à realidade brasileira e se misturaram com as demais. No seu livro de Geografia, na página 5 do Caderno 3, temos a imagem de um quibe, onde logo ao lado diz assim:
O quibe e a coalhada são pratos típicos da culinária libanesa, que acabaram sendo incorporados ao cotidiano do brasileiro. Ou seja, o quibe ele é um prato libanês, que para a gente hoje é muito comum. A página 6 é atividade para casa, tá ok? Eu quero que você faça com muita atenção essa atividade. E a questão 7 da página 7 também é dever de casa. Prestem bastante atenção nos números, nas informações, nas datas e respondam com bastante atenção. Essa foi a nossa aula de geografia. Até a próxima.